Bom, pessoal, então, o seguinte, vocês assistiram aí o vídeo, professor? Isso é professor de cursinho, sabe, para o Enem. Então, ele é bem bacana, bem divertido, né? E, claro, ele faz um resumão aí dos acontecimentos. Eu quis passar para vocês essa questão da Guerra Fria, porque nós temos que voltar depois a estudarmos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a Guerra Fria vem na sequência. Mas eu fiz questão de passar para vocês essa questão da Guerra Fria, para a gente ter um pouquinho de atualidade, se atualizar e se ligar no assunto, para a gente poder entender melhor depois também o porquê das guerras. Porque a gente fica pensando assim, mas por que guerra? Por que guerra mundial? Por que o mundo todo se envolve numa guerra? Sempre por trás de qualquer uma disputa, qualquer uma briga, tem algumas situações que levam a isso aí, né? Aí pode, desde uma briga de adolescente, aí sempre tem uma situação, né? Às vezes briga por causa da namorada, né? Por causa do namorado, ou por qualquer uma outra bobeira, que, na verdade, se for ver bem, não precisava ter brigado, mas a pessoa brigou, porque um se apresentou com um objetivo, outro se apresentou com outro, ou os dois se apresentaram com o mesmo objetivo, né? E aí cada um quer vencer e ninguém quer perder. E o jeito aquele jeito primitivo, né? Que a gente nunca perde, sempre tem lá no fundo, sempre tem aquele jeito primitivo aí de resolver as coisas na pancada, né? Na briga, na força, né? Quem tiver mais força vai vencer. Então, as guerras acontecem por causa disso. As pessoas têm uma visão, outro tem uma visão diferente, né? E cada um quer impor a sua visão e acaba que dá a guerra. Então, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o mundo achava que não estava bem dividido, que alguém estava se beneficiando economicamente mais do que os outros, e aí deu a guerra. E na Segunda Guerra Mundial, novamente, né? Então, como você viu aí, quais são os fatores que são decisivos nessa questão de guerra, né? Na questão da Guerra Fria, nós vimos ali a questão política, porque o pensamento capitalista ele tem uma forma de política, ele é voltado para a democracia, né? Ou seja, um governo de todos, ou pelo menos um governo da maioria. Então, por isso que a gente, nos países democráticos, como é o caso do Brasil, a gente tem as eleições onde todo mundo participa. A maioria, né, grande maioria dos nossos eleitores, eles são meio que, assim, alienados. Eles não sabem bem por que eles participam de uma eleição. Porque se eles soubessem por que é que eles participam da eleição, eles não votariam em qualquer um, eles não votariam em pessoas sem saber o nome, né? Isso é provado que muita gente que vai votar hoje escolhe o candidato na hora que está indo para votar. Alguém dá um panfleto para ele, ou ele acha um panfleto no chão, alguma coisa assim, e aí ele pega aquele número e vota. Ele acha que se ele for lá e depositar na urna o voto dele, né, digitar lá o candidato, não importa qual o candidato, importa que ele vai lá, porque daí ele votou, ele fez a obrigação dele, ele não vai ser multado, e aí ele está tranquilo, ele precisa dessa atitude de ir lá na urna e votar. Mas ele não tem noção do que é que está para acontecer no país dele, ou no município dele, ou no estado dele, ele não tem noção nenhuma. Ele acha que qualquer um que entrar lá vai fazer a mesma coisa. E acaba que, se todo mundo pensar assim, vai acontecer isso mesmo. Qualquer um que entrar vai fazer a mesma coisa, porque quem entrar vai ser justamente aqueles que não deveriam ter entrado. E aí ele põe a culpa no político, porque o político é ladrão, porque é isso, porque é aquilo, porque não faz nada por ninguém. Mas se ele não lembra que
ele que deixou aquele político entrar lá. Porque na democracia, assim, se você vota no cara, o cara ganha. Se você não vota, o cara não ganha. Então, se o cara ganhou, é porque teve mais voto do que o outro que perdeu. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas as pessoas não têm muito essa noção, não. Não tem. Elas não sabem o que está envolvido por trás desse voto dele, que aparentemente não tem importância nenhuma. Né? Então, na democracia, ela dá, a democracia, o sistema democrático, ele dá às pessoas o mesmo direito. Por exemplo, você pega aí um chefão da VEG, né? Ele vai lá votar, ele tem um voto. Aí pega um peão da VEG, um empregado da VEG. Ele vai lá votar, ele também tem um voto. Aí fala, mas é só os ricos, só os capitalistas. Poxa, mas a VEG tem quantos capitalistas? Quantos ricos tem lá dentro? Meia dúzia? 10, 15, 20, 100? E quantos funcionários? Ah, tem 3, 4, 5 mil. Então, se todos os funcionários não quisessem colocar um capitalista lá, era só votar contra. Ia votar no outro. Aí iam ganhar a eleição de barbada, né? Mas as pessoas não têm muito essa noção. Mas o sistema capitalista, no caso, que defende muito essa questão da democracia, ele dá a todas as pessoas o direito de escolher. O pobre e o rico têm o direito de escolher. Já o sistema socialista, não dá. O sistema socialista, né? No caso comunista ali, que às vezes se confunde muito socialismo com comunismo. Socialismo quer dizer que a pessoa está voltada para o social, que dá aquela ideia de que o capitalismo não está voltado para o social, o que é um engano, uma falácia isso aí. Né? O capitalismo também pode estar voltado para o social ou não, vai depender da visão política de quem está lá governando, né? E assim também é o socialismo. Ah, o socialismo é voltado para o social. Também não é verdade. Nós temos aí governo socialista, já tivemos governo socialista no Brasil, que também não olharam para o social, né? Eles olharam mais para o lado deles. Então, quando você vai examinar um candidato, ele é socialista, ele é pelo lado do social, então ele vai ajudar a sociedade. Vê qual é o capital dele. Já que ele é também pobre, ou ele é uma pessoa de poderes aquisitivo baixo, ou ele é um capitalista disfarçado de socialista. Tudo isso a gente tem que ter inteligência para ver. Então, não adianta nada você eleger um. Por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, talvez já ouvisse, porque está muito sempre aí na mídia, aí, por causa da informática e coisa, né? É o Jorge Soros, é um dos mais ricos do mundo, e ele é socialista. Defende o socialismo até não querer mais. Mas vai ver se ele dá um centavo do que ele tem para os outros. Não dá. Então, que socialismo é esse? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. O comunismo, né? Que o socialista geralmente não gosta de ser chamado de comunista, porque o comunismo já assusta um pouco as pessoas. Por quê? Porque o comunismo diz uma coisa mais... A palavra comunismo já traz para as pessoas uma questão mais realista do que realmente é o socialismo. Porque o comunismo é o seguinte, quer dizer, nós queremos todas as coisas comuns, então ninguém é dono de nada. Então isso afeta o quê? É uma política que afeta o capital das pessoas. Então, por exemplo, ninguém tem nada, ninguém é dono de nada, o governo toma conta de tudo, né? Você pode ver no Brasil essas brigas por estatais, tem uns que querem mais e mais estatais, e outros não querem as estatais, querem vender para iniciativa privada. É aquela confusão, aquela briga. Por quê? Porque o comunismo ele quer ter tudo na mão. Ele quer ser dono das empresas, das indústrias, dos bancos, de tudo quanto é movimento financeiro, ele quer ser dono. E os outros, então, tem que ser administrado por eles. Né? Eles administram tudo e aí eles repartem, né, tudo em comum. Mas essa repartição em comum nunca é
como as pessoas pensam, né? Ah, porque agora cada um vai ter o mesmo benefício, o mesmo privilégio e o mesmo dever e tudo. Não, não é bem assim. Tem muita diferença, né? Se você olhar um país comunista, você vai ver que tem gente muito rica, muito poderosa, né, dentro do governo, e os outros estão ali dependendo do que o governo distribuir para eles. Sempre pela menor, né? A menor quantidade que eles puderem distribuir, vão distribuir. Até porque se o povo ganhar muito, receber muito, vai se fortalecer, vai querer ter mais, e aí vai dar problema para eles, porque é um sistema político de controle. O comunismo é um sistema político de controle. Por mais que eles falem que são democráticos e tal, não são. Eles controlam, eles mandam e ninguém tem direito a nada. Não tem direito a voto, né? Para começar, quem vota lá são os oficiais do partido. Às vezes tem 2, 3 partidos disputando a eleição, mas só para perder, para aquele que é para ganhar. Tem um partido para ganhar e os outros para perder. É só vocês verem aí a questão das eleições na Venezuela, na, na Rússia mesmo, né? Na Rússia tem eleição cada 4, 6 anos, não sei bem como é que é a duração do mandato lá. Tem eleição, tem o candidato adversário e tudo, mas sempre para perder. Quem ganha é o candidato do Partido Comunista. Então, é um sistema totalitário. Por mais que tenha eleição, mas é uma eleição só para enganar as pessoas. Então, no sistema comunista, tem essa dificuldade. Por mais que tenha divisão, que as pessoas, às vezes, se adaptem com essa questão de achar que tudo vai ser dividido igualitariamente para todo mundo, as pessoas não têm liberdade. Então, envolve aí também na questão da cultura. Né? Então, nós temos aí envolvido capitalismo e comunismo. Temos envolvido fortemente a política, a economia, né, que é diferente, né? No capitalismo, a economia é de iniciativa livre, né? Cada um procura ganhar a sua parte, e quanto mais trabalha, quanto mais investe, quanto mais usa a inteligência, pode ficar mais rico. Alguns também ficam ricos roubando, né? Isso é um lado ruim, mas às vezes acontece, mas não é o certo. E do lado comunista, então, não tem isso. Não tem essa iniciativa privada, não. É o que o governo, é o que o Estado determina. Se o Estado dirigir bem e administrar bem, de repente até pode dar tudo certo. Mas é muito complicado. A história tem mostrado que não é bem assim. E as pessoas não têm liberdade. Né? Não tem liberdade para votar, não tem liberdade para. Enfim, o que o governo determinar tem que fazer. Se o governo disser que pode fazer uma coisa, pode fazer. Se o governo disser que não pode, não pode. Não tem. No comunismo não tem a liberdade que nós temos aqui, por exemplo, no nosso Brasil, que é um sistema capitalista. Não adianta a pessoa dizer que tem, que não tem. A questão econômica, né, que vocês viram aí no vídeo, que a briga era grande, né, por causa da questão econômica, o capitalismo deu mais certo. Na questão econômica, é provado que o capitalismo deu mais certo. A União Soviética, que era para o lado social, ela nunca conseguiu implantar a política econômica do socialismo completamente. Sempre teve que voltar um pouquinho para dentro das regras do capitalismo para poder manter a sua economia. E foi até que não o sistema deles não resistiu e a União Soviética, né, se desintegrou. Nós vamos ouvir muito ali na Segunda Guerra Mundial, principalmente, a sigla URSS, que quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, isso é uma sigla que não existe mais, tá? A União Soviética ela foi desintegrada. Essa união de países ali, principalmente na Europa Oriental e na Ásia, né? Porque a Rússia ela é um país que está em 2 continentes. Ela está uma parte na Europa, né? E outra parte na Ásia. Ela não é um país só de um continente, não. Então, os países em volta ali, que faziam parte da União Soviética, agora já são países independentes, não são mais ligados à Rússia, não. Porque ela não deu, o sistema deles não aguentou a pressão
do movimento econômico aí mundial. Nós temos a China hoje, que é um país socialista, né? Talvez seja o país mais falado, mais comentado e mais potente, né? A China, ela vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, na potência econômica, aí é os Estados Unidos, e em segundo lugar, a China. E estão dizendo que a China pretende, muito brevemente, né? Talvez até 2040, por aí, ultrapassar os Estados Unidos. Aí você vai dizer, professor, mas como é que então, se a China é um país comunista e está ficando tão rico assim e vai ficar mais rico que os Estados Unidos, então o comunismo dá certo? Não, não é assim. O que nós temos na China é o seguinte, é um comunismo político, né? A visão comunista política, onde os governos ali são impostos, né? A nação também, ninguém tem liberdade para escolher a administração, tem ali os governos, que o Partido Comunista quer que governe, ele ganha e vai governando. E a economia, então, na China não é comunista, não é socialista, é capitalista. Então, para você entender, a China é um país comunista politicamente, mas capitalista no setor econômico. Então, lá tem grandes empresários, entre os maiores empresários do mundo estão ali na China, né? Homens mais ricos do mundo estão na China, e são chineses e tal, têm as suas indústrias, as suas empresas, e movimentam toda essa economia, todo esse capital aí que a China tem. Então, ele é um país misto, ele tem o lado político, comunista, não há liberdade para escolher presidente nem nada, e a iniciativa privada tem a liberdade de trabalhar, de produzir, de ficar mais rico, enfim, fazer os negócios que o mundo capitalista faz. Só que eles têm todo o poder, né, na mão, né? Isso é uma permissão que eles estão dando, porque eles chegaram à conclusão que se o governo tomar conta da economia, não dá certo. Já não deu certo na Rússia, já não deu certo em todos os outros lugares dos países comunistas. Então, eles não tomaram conta da economia, deixaram a economia livre como o modelo capitalista. Só que, assim, o dia que eles acharem que eles têm poder já suficiente e que eles não precisam mais do sistema capitalista, eles vão e tomam a propriedade de todo mundo, né? Então, o camarada ele tem liberdade para fazer os seus negócios, para progredir, para, enfim, fazer qualquer coisa que um capitalista faz lá na China. Mas ele não pode falar mal do governo, ele não pode criticar o governo, ele não pode se manifestar de maneira nenhuma contra o governo. Se ele fizer qualquer coisinha, ele perde o capital dele. O governo vai lá e toma mesmo, e não tem quem defenda, tá? E as pessoas não contam muito isso, não gostam de contar muito isso, né? Porque isso não é uma coisa legal, mas é o que acontece, não adianta, não tem outra situação. Não pode falar contra o governo, pode falar a favor, né? A favor pode falar, mas contra não. Então, são essas diferenças. Outra coisa é a questão cultural, né? O capitalismo, a cultura é mais livre, né? Até demais livre muitas vezes. A gente não gosta de muitas coisas, muitas liberdades que as pessoas têm, acaba ficando até ruim, mas pelo menos é livre. Os que não gostam também são livres para dizer que não gostaram. Já no país comunista, não, é controlado. A cultura é do jeito que o governo determinou, tem que seguir aquele movimento. Então, aí só coloquei para vocês algumas diferenças, né, entre o capitalismo e o comunismo. E na Guerra Fria, então, nós tínhamos essa briga aí, no capitalismo querendo mostrar ao mundo que era melhor, que o seu jeito de governar era melhor, e o socialismo querendo mostrar ao mundo também que o jeito deles era melhor. Mas por que a Europa estava, como é que se diz, muito destruída, né? E a União Soviética não, e os Estados Unidos não? Bom, os Estados Unidos fica no outro continente, então a guerra foi mundial, mas os alemães, muito pouco, quase nada, conseguiram chegar nos Estados Unidos, porque era no outro continente, né? Bem difícil de chegar. E os Estados Unidos, então, foi lá para guerrear. Então, os Estados Unidos estava presente na Europa, na guerra, com seus tanques, com seus aviões e seus soldados, mas a Europa, né, no caso, o eixo ali, o Japão, a Itália
E a Alemanha não conseguiu chegar para destruir os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ficou mais ou menos intacto enquanto a Europa foi destruída. E a União Soviética é a mesma coisa, né? Eles atacaram bastante lá e os contrários, né? O pessoal do lado do Hitler aí não tiveram oportunidade muito de destruir as coisas ali na União Soviética. Então, a destruição mesmo de bombas e tudo foi na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França, nesses países aí, né? E aí, então, terminou a guerra, a Alemanha foi totalmente anulada, né? Tanto é que eles dividiram a Alemanha em duas partes, né? Ficando uma parte com a União Soviética e uma parte com os capitalistas, né? No caso, os Estados Unidos da América e os europeus ali, a França e a Inglaterra, que comandavam a Alemanha Ocidental. E a Alemanha Oriental, então, quem comandava era a Rússia, né? Ali a União Soviética, comandada pela Rússia. Foi feito um muro, né? Aí para provar que o socialismo não dá liberdade para as pessoas, fizeram um muro em Berlim, separaram as pessoas. Quem era do capitalismo ficou para um lado do muro, e quem era do socialismo ficou para o outro lado. E se tentasse passar, morria. Eles matavam. E, além do muro, tinha soldado, não podia passar, nem daqui para lá, nem de lá para cá. Era dividido, né? O comunismo para um lado e o capitalismo para outro lado. Aí lá, agora já no, perto aí do nosso tempo, né? Em 88, houve a queda do Muro de Berlim, né? Depois que o comunismo já estava se desintegrando, né? A União Soviética estava se desintegrando, logo depois, 2, 3 anos, né? 1991, aí acabou de vez a União Soviética. E esse muro, então, foi o símbolo, né, da queda ali do sistema comunista, que não deu certo, não funcionou. Mas eles voltam, sempre voltam, né, com outras ideias, com outro pensamento, com outro discurso, né? Isso é uma coisa que a gente tem presente. O comunismo é uma filosofia sempre presente aí, né? E às vezes disfarçada de socialismo e tal. E é uma coisa para a gente ver, né? A gente ver, analisar, não entrar assim na conversa. Tem muita gente que se acha esperto, sabido, né? Professores, inclusive, que defende muito o socialismo. Claro, o discurso é muito bonito, né? Você já pensou você morar num país que não tem a diferença, que todo mundo tem a mesma escola, a mesma chance de estudar, a mesma chance de viver, o mesmo chance de ter um carro, ter uma casa, tudo igual? Isso é coisa, é um sonho, né? Mas na realidade não acontece isso nem no capitalismo e nem no comunismo. Pois a gente pode se aprofundar nisso aí. Beleza, pessoal?